Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo, né, como foi a atuação desse Flamengo e destacando, né? Agora começa uma nova competição, pessoal. A partir das oitavas, não vá achar que você vai enfrentar essa moleza caso você pegue o Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, a mídia sabe disso, os adversários do Flamengo sabem disso, né? Até porque o Flamengo vai recuperar jogadores, o Flamengo vai no mercado fazer contratações e sem sombra de dúvida ninguém quer pegar o Flamengo. Isso aí é um fato, né? O Flamengo na primeira fase, acho que é de conhecimento de todos, ficou um pouco a desejar, o torcedor sabe, o time do Flamengo sabe, mas a gente sabe que a partir das oitavas isso aí vai mudar completamente, né? E a mídia está discutindo, né? Como foi a atuação do Flamengo, onde pode melhorar, onde foi que errou e o que vem pela frente aí nas oitavas, né? Tem muito time grande aí que pode se enfrentar, né? Flamengo Internacional, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e São Paulo, né? E os rivais estão de orelha e pé, né? E João Guilherme fez o alerta, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Esporte Agora, né? O programa Esporte Agora da Band Esporte, link na descrição. E do canal Fala João Guilherme, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. A última partida no Brasileirão antes de disputar o Mundial e o técnico Felipe Luiz quebra a cabeça com o departamento médico cheio. Depois de se classificar no sufoco para as oitavas de final da Libertadores da América, o Flamengo agora pensa em Campeonato Brasileiro. Isso porque no próximo fim de semana, o rubro-negro recebe o Fortaleza no Maracanã, neste que será o último confronto do rubro-negro antes da Copa do Mundo de Clubes e também do período de data FIFA. Para esse confronto, diante do Leão do Pici, o técnico Felipe Luiz ainda não sabe se vai poder contar com alguns jogadores que estão lesionados. O meia Gerson, por exemplo, entrou em campo no duelo diante do Deportivo Táchira no sacrifício, já que ele tinha uma inflamação no joelho. Pode ser que o capitão da equipe rubro-negra seja preservado deste duelo. Já sobre os outros atletas que estão lesionados, quem atualiza a situação deles é o técnico Felipe Luiz. Gerson, problema no joelho, várias lesões. Tivemos Bruno Henrique também, que chegou no jogo sem condições. Alan, que depois de 3 semanas parada voltou para o jogo hoje. Varela acabou de volante. Tivemos o Alexandre, que teve que repetir o jogo também, não estava nas melhores condições. Muitos jogadores, não vou lembrar todos, Pedro voltando de lesão, vocês já sabem. Tá aí, situação complicadíssima para o Flamengo, pelo menos se classificou, é verdade que em segundo, mas Léo, ontem o Flamengo flertou com o vexame, com um problema seríssimo que seria, o Rossi faz uma grande defesa nos últimos minutos do jogo e é muito inacreditável, né, essa ideia. O Deportivo Táchira não conseguiu nenhuma vitória na Libertadores, nenhum empate e estava conquistando esse empate. O Flamengo faz um gol de bola parada, é verdade, com o Léo Pereira e sofre muito mesmo depois. Eu achei que eles iam amassar depois. É verdade que ficou um pouco mais tranquilo, mas cadê o time do Felipe Luiz nas Copas? Realmente foi uma fase de grupos bem decepcionante do Flamengo do Felipe Luiz. Não é motivo para interromper o trabalho, nada disso, mas se esperava muito mais do Flamengo dentro dessa fase de grupos numa chave acessível. O Flamengo não tinha também rivais gigantescos. O Flamengo não estava no grupo do Inter ou do Bahia, que aí era um grupo muito mais complicado. Mesmo assim, não desempenhou seu melhor futebol e acho que o Flamengo tem dificuldade para resistir a essa sequência de jogos. A forma como o Palmeiras utiliza o seu elenco, o Flamengo não consegue fazer da mesma forma. Teve mais lesões que atrapalharam o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. Mas como eu disse aqui, vale para a maioria dos clubes, esse período agora é de sobrevivência. É chegar até a parada para a Copa do Mundo de Clubes com o maior número possível de jogadores saudáveis e com os objetivos alcançados. Eu acho que o Flamengo não alcançou o seu objetivo, que era a primeira colocação do grupo, mas avança a próxima fase e pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é capaz de eliminar mesmo um primeiro colocado na próxima fase, nas oitavas. A questão é,
o fato de você ficar na segunda colocação, isso vai gerar um prejuízo para você ao longo de todo o torneio, porque num eventual cruzamento na fase seguinte, o Flamengo pode ter que decidir fora. O que foi o que aconteceu na Libertadores do ano passado, quando o Flamengo teve que decidir diante do Peñarol fora, com o Sampaoli teve que decidir diante do Olímpia fora. O Maracanã é algo importantíssimo para o Flamengo numa partida de Copa. Fazer o segundo jogo como mandante é imprescindível. E com a posição alcançada pelo Flamengo, isso daí vai ficar um pouco mais difícil. Pode até mudar muito e para o Super Mundial os jogadores estarem, acho que a maioria vai estar à disposição até lá, mas eu não consigo enxergar hoje, ou o Flamengo não me passa nenhuma confiança no Super Mundial, apesar de fazer jogos bons tipo do Palmeiras, mas o Palmeiras eu acho que não vai fazer feio. Por exemplo, o Flamengo mesmo num grupo ok, acho que vai ser difícil, mas ok, não tá me passando confiança. Mas o Flamengo ainda tem um adversário que ele não sabe quem é, e diante do Chelsea, por exemplo, vai ser um contexto totalmente diferente, em que o Flamengo não vai ter que ditar ritmo de jogo, tentar achar espaço na defesa do Chelsea. A tendência é que o time do Maresca tenha mais a posse e que o Flamengo precise jogar em transição, algo que não vai acontecer contra o Esperança. Aí sim, o Esperança da Tunísia vai entregar a bola para o Flamengo jogar mais próximo do que acontece aqui no Brasil. O Flamengo já demonstrou um belíssimo futebol em 2025, num outro nível de competitividade, mas os mecanismos estavam muito claros, esses que não têm aparecido nos últimos jogos. Uma saída de bola muito bem estruturada, atrair para atacar as costas do adversário, isso tudo estava muito posto durante o campeonato estadual, durante o campeonato carioca, e se perdeu um pouco também por conta do cansaço dos jogadores, alguns que não estavam na sua plenitude física, algumas lesões, outros jogadores retornando e que são peças importantes, caso, por exemplo, do Pedro, e acho que o objetivo do Flamengo é deixá-lo em condições para que no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, ele esteja bem para ser essa referência, o pivô do Flamengo. Então acho que tem tudo isso quando a gente fala quando o assunto é o Flamengo. A ideia é ter todo mundo bem para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei se dá para a gente levar muito em consideração o que é praticado no Campeonato Brasileiro como parâmetro para uma competição mata-mata num tiro curto como será a Copa do Mundo de Clubes. Estamos ansiosos. Ontem também de hoje é um dos meus preferidos. Libertadores da América, que eu costumo dizer o seguinte: ela é traiçoeira e cada vez mais isso está sendo provado. Ontem no Maracanã, nós tivemos o Flamengo vencendo o Deportivo Táchira por 1-0, gol do Léo Pereira, e garantindo a classificação, tomando um sufoco no final, um clima de drama no Maracanã. A LDU, no mesmo horário, venceu o Central Córdoba lá em Quito por 3-0, e com isso o Flamengo garantiu a segunda posição no grupo. Ou seja, nas oitavas de final, irá decidir fora de casa. E caso pegue uma equipe com uma campanha superior à dele, decidirá também nas quartas e na semi, caso chegue lá. A final única será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. E aí, muita gente cobrando, e com razão, porque de fato a atuação do Flamengo não foi a esperada, enfrentou uma equipe que já estava eliminada, mas que veio para o Maracanã com o objetivo de fazer história. Queremos um maracanaço. Estamos fora, mas vamos levar o Flamengo, o gigante do futebol da América, junto com a gente. E o propósito do Deportivo Táchira foi exatamente isso. Eles fizeram um forte bloqueio defensivo, o Flamengo teve problemas, mas venceu o jogo, e Rossi, numa fase impressionante, o São Rossi está salvando o Flamengo, ele está blindado, não passa nada, e fez uma defesa importantíssima no último lance do jogo, que garantiu o Flamengo nas oitavas de final e de escapar de um vexame enorme. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o importante é que o Flamengo se classificou, minha gente. Tem muita gente lembrando o seguinte: nos últimos 3 anos o Flamengo ficou em segundo no grupo, com campanhas decepcionantes na fase de grupos. É verdade, tem toda a razão. Em 2023 parou nas oitavas de final para o Olímpia, em 2024 parou nas quartas de final para o Peñarol, mas em 2025 não sabemos o que vai acontecer.
a partir do mata-mata, a Libertadores fica completamente diferente. E é por isso que eu digo, ela não é a melhor, mas ela é a mais diferente e a mais especial competição de clubes do mundo. E eu vou trazer aqui argumentos, dados, para comprovar essa minha tese. Esse formato que nós temos hoje na Libertadores da América, né, com fase de grupos, depois com mata-mata, melhor campanha na fase de grupos, tendo vantagem, isso começou em 2000. Portanto, nós estamos aí há 25 anos com esse formato. Prestem atenção nessa informação aqui, essa Libertadores é perigosíssima. Dá uma olhada. Desde 2000, apenas 3 times com a melhor campanha na fase de grupos foram campeões. Atlético Mineiro em 2013, Atlético Nacional da Colômbia em 2016, Palmeiras em 2020. Só esses, minha gente. E esse formato começou em 2000. Só esses aí foram campeões. Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que você terminar em primeiro não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Claro, vai ter uma vantagem de jogar em casa. Queira ou não queira, é um pouco de vantagem. Mas a partir das oitavas é outra competição, pessoal. A partir das oitavas, aí é que o bicho pega, né? Aí que você vai ver quem é grande, né? Então, sem sombra de dúvida, é nessa hora aí que o peso da camisa do Mengão é diferente. E o Palmeiras é um bom exemplo. O Palmeiras, nos últimos 8 anos, ele ficou 6 vezes como a melhor campanha da fase de grupos. Ganhou 2 Libertadores da América. Um ano, ele foi a melhor campanha, 2020. No ano seguinte, em 2021, ele não foi a melhor campanha. Aquela foi do Atlético Mineiro, que acabou sendo eliminado pelo Palmeiras na semifinal. Outro número que chama a atenção, para você perceber o nível da trairagem da Libertadores da América. O pessoal fala tanto dela, da Libertadores, mas é o seguinte, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Presta atenção nessa história. Você viu, né? Os 3 foram campeões. E os demais, de 2000 para cá, que foram o melhor da fase de grupos? 8 ficaram nas oitavas de final. 4 nas quartas de final. 8 foram para a semifinal. E apenas 1 foi para a decisão e não foi campeão. Ela é diferente, ela é traiçoeira, ela é perigosa. Por isso que eu estou dizendo, o importante foi o Flamengo se classificar. O que vai acontecer a partir de agora, não se sabe. As oitavas de final da Libertadores estão com jogos previstos para as semanas de 13 e 20 de agosto. Na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, meio-dia, a Conmebol irá sortear as oitavas de final. E aí nós vamos conhecer os adversários. Uma coisa já dá para garantir, minha gente. Vem pedreira por aí e grandes jogos. Vou compartilhar essa publicação da ESPN, que mostra o seguinte. Pote 1, já temos lá Estudiantes de La Plata, River Plate, 2 tetracampeões de Libertadores, LDU, campeã de Libertadores, São Paulo, tricampeão de Libertadores, Internacional, bicampeão da América e o Palmeiras, tricampeão da Libertadores da América. No pote 2 estão Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad, Atlético Nacional e Cerro Porteño. Ainda faltam definir algumas vagas, mas Racing, Fortaleza e Atlético Bucaramanga disputam 2 vagas. Vélez e Peñarol já estão classificados, apenas vão decidir quem vai ser o primeiro colocado.
Ou seja, ficar no pote 2 é ruim? É, porque você vai decidir fora de casa. Mas não significa nada. Afinal de contas, é Libertadores da América. Cuidado com ela. E fala, João. É, nação flamenguista, né? João Guilherme foi perfeito, né? Enquanto tem uns preocupados porque... Vamos lá, vamos ser bem realistas, né? O torcedor flamenguista tá tão preocupado assim? Não, eu não digo que o torcedor flamenguista tá preocupado, né? O torcedor flamenguista tá insatisfeito. O torcedor flamenguista tá insatisfeito porque sabe que pode jogar um futebol melhor, né? Na Libertadores, né? O torcedor flamenguista tá insatisfeito porque sabe que o Flamengo pode apresentar algo melhor. Já a mídia, os antes, como a gente viu aí, os rivais, eles querem transmitir, querem passar para você que o Flamengo tá mal porque não vai render mais do que isso. Tá mal, então se tá mal, você não vai ser campeão da Libertadores. Com esse futebol, o Flamengo não vai passar das oitavas. É isso, né? Mas quando na verdade a gente sabe, né, quem é torcedor, quem entende um pouco de futebol sabe que a partir de agora começa uma nova competição. Se classificar em primeiro é importante, porque você vai pegar um adversário supostamente inferior, supostamente, né? E também vai decidir em casa. Mas, às vezes, esse adversário que você está achando que pode ser inferior, pode ser complicado. Um exemplo. Palmeiras fez a melhor campanha. É o time a ser batido, é o que a mídia está dizendo. É o time implacável, incomparável, como diz Pascoal. E para eles, para a mídia, né? Vai pegar um adversário inferior, né? Foi 100% da Libertadores. Vai decidir em casa. Tem tudo para passar, né, das oitavas. Aí, no sorteio, pega Palmeiras e Flamengo. Pera aí. Pegou Palmeiras e Flamengo. Será que o Palmeiras leva tanta vantagem assim? Porque fez 100% da Libertadores? Será que o Palmeiras leva tanta vantagem assim porque massacrou todos os seus adversários? Foi 100%? Vai decidir em casa. Será que o Palmeiras leva tanta vantagem assim? O Palmeiras não leva vantagem nenhuma, pessoal. Principalmente se pegar o Flamengo. Vou dizer aqui por quê. Primeiro, jogar no Maracanã com o Flamengo, o Palmeiras é traumatizado. Os piores times do Flamengo foi o time do ano passado. O Palmeiras levou de 3. Time de Tite, né? Levou de 3 e poderia ter levado de mais. Segundo, o Palmeiras está traumatizado com o Flamengo. Não pode ver as camisas do Flamengo. Não é só o flamenguista que está falando, não. Os palmeirenses também sabem disso. A mídia paulista sabe disso, né? É como o Verson disse. Virou freguês. Verson não, é Paulo Mancini. Paulo Mancini é bem claro, pessoal. Ele sempre diz. O Palmeiras virou freguês do Flamengo. Sei que ainda tem muitos palmeirenses que se apegam àquela Libertadores de 2021, onde eles ganharam o Flamengo dando de bandeja. Se vindo de bandeja para eles se apegam muito naquilo, né? Mas a história vai passando, os anos vão se passando e não sai muito daquilo não, viu? Foi um jogo, podemos dizer, trágico do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo, entregou de bandeja para o Palmeiras. A gente sabe como foi, né? Gabigol perdendo o gol, Michael perdendo o gol, Felipe Luiz dando gol, Andréas Pereira dando gol. Isso faz parte do passado, né? O presente é que não é muito bom, né? O Campeonato Brasileiro já são 8 anos que ele não consegue uma vitória em cima do Flamengo. E o principal, jogar em casa contra o Flamengo não é vantagem também, né? Que se diga o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Quando o Flamengo vai em São Paulo e aplica 2-0, o juiz ajudando o Palmeiras, não levou vantagem nenhuma, poderia ter sido até mais. E eles estão com isso na cabeça, né? Estão com isso na cabeça, porque se pegar o Flamengo, eles sabem que pode dar um adeus. Seus 100% na Libertadores não vai significar nada, não vai levar nada de vantagem. É por isso que eu digo, ok, fazer 100% da Libertadores às vezes pode ser importante, decidir em casa, ok? Mas nada extraordinário, pessoal. Nada que possa assustar.
E é com isso que o torcedor do Flamengo se apega, né? Mas a mídia prefere levar para o outro lado, né? Prefere dizer que vai ser o time imbatível, que fez 100% na Libertadores, quando no fundo a gente sabe que isso aí não quer dizer nada, né? Como João Guilherme mesmo aí jantou os anos, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.